Obrigado, irmão Paulo. Estou encerrando hoje uma microsérie na vida de Pedro, o apóstolo, mártir, discípulo, que é o título de um dos mais importantes livros já publicados pelos cristãos sobre Pedro. O seu autor é Oscar Cullmann. Penso que nós devemos algo a Pedro, porque todos nós, de um modo ou de outro, somos paulinos. Mas eu penso que nenhum de nós se identifica como sendo petrino. Talvez até nos achemos joaninos, mas não petrinos. Por quê? Porque Pedro é o sincerão, né? Nós também somos, mas nem sempre nos identificamos com os sincerões. Acho que também o fato de a teologia católica colocar Pedro no lugar em que o coloca, também nos afasta de Pedro. Mas eu acho que estamos sendo injustos com ele. Já mencionei aqui algumas vezes o papel tão importante de Pedro. Já citei e até mesmo fiz uma espécie de uma dramatização, mostrando como Pedro tem um papel vital na história do cristianismo. O que seria do cristianismo quando aqueles primeiros cristãos, como lemos em Atos capítulo 2, em Jerusalém, foram então massacrados do ponto de vista emocional pela população que via aqueles eventos se desenvolvendo, chamando-os todos de atrasados, bêbados e etc. E Pedro ergue a sua voz, sem microfone, sem uma plateia favorável, tudo que temos aqui hoje, sem ar-condicionado também, sem nada. Ele levanta a sua voz e diz: olha, vocês mataram o Messias. Chocante, não é? E aí ele desenvolve toda uma teologia para mostrar que Jesus Cristo era o ungido, o Messias, o Salvador, o Cristo esperado, e muda as circunstâncias, não mais contra, mas agora a favor do cristianismo que ali nascia. Por isso eu quero hoje responder a seguinte pergunta: por que Pedro foi convidado para nos pastorear? O texto é muito conhecido, com ele o evangelista praticamente termina o seu evangelho, o evangelho de João, portanto capítulo 21, versos 15 a 19, que passo a ler. Depois que comeram, Jesus disse a Simão Pedro, enquanto caminhavam pela praia: Simão, filho de João, diga-me uma coisa, você realmente me ama acima de tudo? Simão respondeu: é claro, tu sabes que te amo. Jesus lhe pediu então: pastoreie os meus cordeiros. Depois, pela segunda vez, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? Simão respondeu: é claro, tu sabes que te amo. Jesus lhe pediu então: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? Simão Pedro, aborrecido porque Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta, respondeu: sabes todas as coisas e sabes muito bem que te amo. Aqui entre nós, eu acho que o Pedro estava irritado com essa insistência de Jesus perguntar a mesma coisa, e ele, aquele, como eu disse, sincerão, e manifestou a sua contrariedade. Jesus lhe pediu então: Pedro, pastoreie as minhas ovelhas. O texto prossegue. Você se lembra, acrescentou Jesus, de quando
era mais jovem, você se vestia e ia para onde bem quisesse. Sabe que quando ficar velho, vai ter que pedir para que outras pessoas vistam vocês e o levem, outra pessoa vista você e o leve para onde não quer ir. Jesus disse essas palavras para profetizar que Simão Pedro morreria martirizado. Diante da fidelidade de Simão Pedro, Jesus fez um convite: siga-me. Por que Jesus fez esse convite? Pastorei as minhas ovelhas, pastorei os meus cordeiros. Os que leem a Bíblia, algumas chamadas de estudo, às vezes se deparam com algumas explicações, segundo a qual Jesus usa dois verbos, já preguei sobre isso, não vou me alongar a respeito, em que um ele pergunta filéu, no outro ele pergunta agapau, as duas palavras são para amor, e alguns pensam que o amor filéu é o amor mais fraternal, e o amor ágape é o amor mais profundo. No entanto, nada disso procede. Não tem nenhuma diferença em Jesus aqui, o filéu, o agapau, o filia, o ágape, o amor, a amizade. Ele usa essas expressões como absolutamente sinônimas, não tem nenhuma diferença, bem como não tem diferença entre ovelhas e cordeiros. São expressões próprias de um modo de não repetir as mesmas palavras para dizer o mesmo conteúdo. Seja um pastor de ovelhas, pastoreie minha igreja, lidere minha igreja, cumpra essa missão. E a pergunta é, por que Pedro recebeu essa missão? Se nós olharmos para a primeira mensagem que eu preguei, fica fácil entendermos esta pergunta e essa resposta, porque Pedro foi aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Então, é muito lógico que Jesus chamasse Pedro, que fez tal declaração, para ser este pastor de ovelhas. Mas se nós entramos na segunda mensagem, nós observamos que naquela segunda mensagem, Pedro nega Jesus 3 vezes, embora tenha sido advertido que faria isso, prometeu que não faria, e na maior cara de pau ele fez. Por isso a pergunta. E agora estamos diante do terceiro episódio, completamente diferente. O irmão Paulo Lucas, quando orou aqui, desejou que nós sejamos restaurados. Esta é a história mais impressionante de restauração que temos na Bíblia. Nós temos muitas histórias de restauração na Bíblia. Nós temos a história de restauração de Abraão, nós temos a história de restauração de Moisés, nós temos a história de restauração de Ruth, nós temos a história de restauração de Davi, e poderia citar muitos outros nomes. E aqui nós temos a história da restauração de Pedro. O improvável Pedro recebendo uma missão de pastorear a igreja. Eu entendo que esse pastorear a igreja aqui era liderar a igreja que ia surgir. Nós estamos aqui no ano 33, estamos aqui num momento em que Jesus está para partir, estamos aqui numa circunstância em que logo depois muitas dificuldades sobreviriam, Jesus morreria, ressuscitaria, mas muitos ainda não creriam que aquilo tinha acontecido. Uns ficaram animados, outros animados, e Pedro ficou super, hiper desanimado. Talvez os psicólogos até venham a sugerir que ele entrou em profunda depressão. Como é que eu fui fazer aquilo? Então, Jesus, um pouquinho da minha imaginação, depois de terem participado de uma refeição, cada um foi para um lugar, aqui é minha imaginação, Pedro começa a andar pela praia, sem saber o que fazer da vida, diante daquela informação de que Jesus morreria,
E Jesus morreria em parte porque Pedro o negou. Ele estava se sentindo, é imaginação, culpado. Se eu tivesse sido mais firme, mais vigoroso, tivesse ficado ao lado dele, a história poderia ser diferente. Não é assim que acontece quando coisas erradas acontecem, a gente não assume a culpa, não é? Nesse caso. Então Jesus se aproxima, põe a mão nas suas costas, não está no texto bíblico isso, é minha imaginação, e diz: então Pedro, olha, saímos daquela casa lá, tem um monte de pessoas lá que me amam. E você me ama mais do que aquelas pessoas me amam? Porque eu preciso de alguém que lidere a minha igreja, mas não pode ser um amor qualquer, tem que ser um amor profundo, um amor em primeiro lugar, um amor completo, um amor total, um amor fiel. Aí Pedro diz 3 vezes. 3 vezes é o mesmo número das vezes que ele negou a Jesus. Você imagina na mente dele aquilo tudo, como se Jesus, ao perguntar 3 vezes, dissesse: está me castigando, né? Me fustigando, eu neguei 3 vezes, agora tu me perguntas 3 vezes. São imaginações nossas, hipóteses nossas, o texto não diz nada disso. Mas eu penso que o texto bíblico nos ajuda a responder por que é que Pedro recebeu a sua missão. Eu quero convidar você a refletir comigo. Você que está em casa, a refletir comigo, quiser me mandar uma mensagem, eu terei prazer em receber, dialogar com você. E a primeira razão que eu acho que Pedro recebeu a sua missão, porque ele era frágil, como nós somos frágeis. Como se Jesus dissesse: Israel, sabe por que eu chamo você? É porque você é frágil. Pedro foi chamado não por ser forte, nem por aquela maravilhosa declaração: tu és o Cristo, mas Pedro foi chamado porque ele era frágil, e às vezes covarde, às vezes corajoso. Como são os frágeis, como somos nós. Há 2 homens admiráveis na história, entre tantos outros. Um presidente considerado até hoje o maior da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, um gigante. Mas tinha um problema. Ele sofria de depressão crônica. O maior presidente norte-americano sofria de depressão crônica. Nunca foi curado. Um homem frágil. Um gigante em sua fragilidade. Eu penso que Jesus está nos ensinando, podemos assim imaginar, que sendo nós frágeis como Abraham Lincoln, nós podemos cumprir a nossa missão. E outro homem magnífico, que o pastor Samir ama, é Charles Spurgeon. O maior pregador, talvez, depois de Agostinho, depois de Lutero, o maior pregador da história do cristianismo, talvez até maior medo do que Billy Graham, porque não contou com os mesmos recursos que Billy Graham contou. E Spurgeon sofria de depressão crônica. Ao final da vida foi curado. Mas muitas vezes ele saiu, Roberto, ele saiu da cama para o púlpito. Não tinha os remédios que tem hoje, né? E do púlpito para a cama. E ao pregar, ninguém sequer imaginava que estava diante de um homem deprimido. Penso que isso nos ajuda a nos colocar também na história, porque às vezes nós ficamos esperando que nossos problemas emocionais ou de qualquer outra natureza, materiais, financeiros, relacionais, sejam resolvidos para então nós começarmos a nossa missão. Se essa for a condição, talvez o Evangelho da graça de Deus vai ter que esperar muito. Pedro, portanto, sugiro, foi chamado para pastorear, para cumprir aquela missão, porque era frágil como frágeis nós somos. Penso em segundo lugar,
que Pedro recebeu aquela missão porque Jesus viu nele um coração dedicado, às vezes dividido, mas dedicado, às vezes com reações inadequadas, como teve no seu convívio distante com o apóstolo Paulo, mas um coração dedicado. Então, o que define o meu relacionamento com Jesus não é o meu temperamento, não são as minhas virtudes, são a minha dedicação a Jesus. Talvez de Pedro nós pudéssemos dizer que era alguém cujo coração era inteiramente dedicado, a despeito de suas fragilidades. Eu gosto dessa expressão porque ela nos lembra uma outra pessoa que teve durante um momento de sua vida um coração dedicado, mas com o tempo deixou de ter o seu coração inteiramente dedicado ao Senhor Deus, que foi Salomão. Salomão termina os seus dias não como homem aprovado por Deus, mas como homem reprovado, porque o seu coração já não era mais íntegro, inteiro, dedicado. E o coração de Pedro era um coração integralmente dedicado a Jesus. E assim deve ser também o seu, o meu coração. Penso que também Pedro recebeu a sua missão porque ele amava a Jesus. Negou a Jesus? Negou. O medo falou mais forte do que o seu amor. Mas ele sempre amou a Jesus. Desde aquele momento ele era de Betsaida, estava em Cafarnaum, e Jesus o viu pescando junto com outros companheiros na sua empresa, e Jesus disse: Pedro, juntamente com os demais, vocês agora não vão mais pescar peixe, vocês agora vão compartilhar o meu evangelho, as minhas boas notícias. Vocês agora não vão pescar peixe e levá-los à morte, vão pescar gente e levá-los à vida que vale a pena. Penso que Pedro, se eu posso usar essa expressão, era um homem completamente apaixonado por Jesus. Quando ele diz, eu morro contigo, não era da boca para fora, porque isso expressava o amor dele. Jesus, de fato, em Pedro, vemos isso claramente nas suas cartas, a primeira e a segunda, tinha o foco da sua vida em Jesus. O seu amor primeiro era um amor por Jesus, e ele deu inúmeras demonstrações desse amor para com ele. Penso ainda que Pedro recebeu a sua missão porque estava pronto para ser uma testemunha. Vocês sabem que a palavra testemunha, em grego, é mártir, é a mesma palavra. Muito interessante isso. Dependendo da circunstância, a tradução traz testemunha ou a tradução traz mártir. Porque a testemunha verdadeira é aquela que está disposta a ser mártir. Isto é, aquela que está disposta a dedicar a sua própria vida, perder a sua própria vida, para que o testemunho que ele tem para dar, que não é sobre si, mas daquele que é Jesus, fique em primeiro lugar e seja ouvido por todas as pessoas. Penso que essas são as 4 razões pelas quais Pedro recebeu a sua missão. E agora eu pergunto, Jesus também nos chama para fazer a missão como chamou a Pedro? Penso que sim, e quero só relembrar à luz disto, que nós recebemos a nossa missão onde estamos. O pastor André mencionou no contexto do Celebrando a Transformação que é proibida a chegada de pessoas perfeitas. Há vários sentidos para essa expressão, mas aqui eu quero dizer que nós não precisamos ser perfeitos para integrar a missão. Aproveito para dizer que há muitas pessoas que ouvem a proclamação do Evangelho, entendem até o que é o Evangelho, que significa que somos pecadores, mas somos amados por Deus e podemos ser salvos e ter uma vida eterna com qualidade aqui e em toda a eternidade, mas diz, eu não estou preparado, eu ainda sou pecador, eu ainda A, eu ainda B, como se um dia
pudessem ser perfeitos. Quem é perfeito não precisa do Evangelho. O Evangelho é para pessoas imperfeitas. E nós somos chamados em nossa imperfeição. E aí, como diamantes brutos, pedras brutas, ouro áspero, nós vamos sendo lapidados, vamos sendo mudados, vamos sendo transformados. É muito interessante a gente acompanhar pessoas que, quando começam aqui, em nossa igreja ou em outra, dando o seu testemunho, tem muitas falhas, gagueja, não diz as coisas adequadas, não nos convence, e ela continua no seu trabalho, tem um coração dedicado, ama Jesus e continua no seu trabalho. Daqui a algum tempo você vai ouvir a sua história, o seu testemunho, e você fica impactado. É a mesma pessoa, mas agora lapidada. Como estamos? É que nós somos chamados para fazer parte da missão de proclamar o grande amor de Deus. Nós recebemos a missão quando Cristo está mesmo em primeiro lugar nas nossas vidas. Claro que temos que ter uma carreira, mas a carreira não pode estar em primeiro lugar, porque a carreira acaba, mas Jesus não acaba. A missão que Jesus nos dá, essa não acaba jamais. Entre as grandes frases que eu amo, eu tenho esse privilégio de a cada dia escolher uma frase para compartilhar no Bom Dia Amigo, está a de John Wesley. John Wesley, essa frase estava num contexto específico quando foi proferida, mas eu a aplico em todos os sentidos da vida. Perto da morte, já bem velhinho, ele abriu um sorriso e disse: o melhor está por vir. Gente, essa frase é tocante. Claro, ele se referia ao céu, mas eu posso usar essa frase para me referir ao meu dia à meia-noite, o meu dia amanhã, o meu dia semana que vem, o seu dia, o nosso dia. O melhor está por vir, o melhor virá, quando Jesus Cristo estiver sempre em primeiro lugar. Conhecer é maravilhoso, mas o melhor é conhecer Jesus, que nos ajuda a conhecer todas as outras coisas. Nós recebemos a missão quando estamos prontos para pagar o preço de exercer esta missão. Não há missão sem preço. Amar o seu filho tem um preço. Amar o seu pai tem um preço. Amar o seu cônjuge tem um preço. Amor sem preço não é amor. A missão tem um preço. A missão de Jesus tem um preço. Quando você vai lendo o Evangelho, você vai observando as pessoas que se aproximavam de Jesus. Olha, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero fazer isso, depois aquilo. Se a condição foi essa, se for essa, se for aquela, Jesus diz: olha, se você quer me seguir, esquece tudo isso, apenas me siga. E alguns, mas olha, nós temos esse relato 2 vezes nos Evangelhos, quando uma vez a mãe, depois os próprios filhos chegam para Jesus e dizem: olha, eu quero te seguir, mas tu sabes que nós somos seguidores fiéis. Logo, quando fores aqui o comandante de tudo, restaurares o reino a Israel, o Ministério da Fazenda é meu. Eu quero o Ministério da Justiça, por exemplo. Os 2 mais importantes ministérios na situação brasileira em todos os tempos. Aí Jesus disse: vocês não entenderam nada. Vocês não são meus seguidores para ganhar, são para perder. No sentido de que vocês vão ganhar, não é esse tipo de coisa assim. Depois temos uma outra pergunta. Olha, Pedro mesmo fala: Pedro, Jesus, é o seguinte, olha, nós largamos tudo. Eu larguei meu pai, larguei lá minha empresa de pesca, nós largamos tudo. Qual vai ser o prêmio? O prêmio é a cruz. São expressões de Jesus naquela clareza, objetividade dele, do modo semita de falar, com toda a franqueza, para nos dizer que nós só somos chamados para a missão
quando Jesus olha para mim e diz: Israel está pronto para pagar o preço. Nós, em último lugar, recebemos a missão, porque nós somos amados por Cristo. E Ele sabe que é na missão que nós nos realizamos. Irmão, irmã, amanhã você vai para o seu trabalho, ou vai trabalhar em casa remotamente, você vai para o seu trabalho. Na terça-feira também, na quarta-feira também, na quinta-feira também, na sexta-feira também, muito possivelmente, se você tem um trabalho, um emprego formal, ou na sua casa, no seu trabalho em casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e se for mulher, sábado, domingo, de noite, de madrugada, vocês sabem muito bem disso. Mas nós não nos realizamos nisso. No final do mês, da semana, nós temos algum tipo de pagamento, algum tipo de gratidão, e tudo começa de novo. O que realmente vale a pena é a missão. É na missão, eu sempre repito isso aqui, é na missão que nós nos realizamos. É na missão que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. O emprego é importante, o trabalho é importante, o salário é importante, o reconhecimento humano é importante, mas tudo isso passa. O que permanece é o que fazemos com o sentido de missão, porque é no sentido de missão que a nossa vida encontra a sua plenitude. Eu termino então com a expressão do apóstolo Paulo, que nós conhecemos de cor e salteado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um texto muito profundo. Já disse aqui que não o compreendo totalmente, integralmente, acho que nenhum de nós o compreende, talvez alguns compreendam melhor do que eu. Eu estou ainda buscando entender o que quer dizer esse texto. Mas para mim é muito claro que Paulo sabia o que Jesus Cristo queria dele. Porque Paulo pagou um preço muito alto para exercer a sua missão. Paulo teve todos os motivos para desistir. Porque Paulo foi rejeitado fora dos meios cristãos e rejeitado dentro dos meios cristãos. Se você ler a segunda carta dele aos Coríntios, você entende que ele foi alvo de deboche. Paulo, prega nada. É assim que pensavam os coríntios. Paulo, prega nada, pastoreia nada, sabe nem falar. Era o modo como ele era visto, e fora do meio cristão, ele foi açoitado, diz ele, 39 vezes, por que não 40? Porque 40 ele era romano, não podia receber. Ele foi preso, ele naufragou. Jesus me chamou para essa missão, eu acho que me equivoquei. É melhor eu ser fariseu lá, que eu estava com tudo por cima, fazia, acontecia, todo mundo me aplaudia, ninguém me criticava, mas agora eu, apóstolo, eu agora missionário, eu agora escritor da fé, eu só apanho. Mas ele dizia, eu combati o bom combate, eu sei porque estou aqui, e eu fiz com excelência tudo que me veio às mãos para fazer. Eu agora então, guardei a minha carreira, isto é, agora eu parei de pregar, eu parei de anunciar, eu parei de escrever, estou perto do fim da minha vida. Mas eu mantive a convicção de que sou amado por Jesus. O melhor, não foi Paulo que disse, foi Wesley, né? O melhor está por vir. E se você olhar a vida de Paulo, se a tradição está correta, e provavelmente esteja, não temos isso na Bíblia, ele foi morto pelas autoridades romanas. Se você olhar essa biografia de Paulo da perspectiva humana, não valeu a pena. Mas se você olhar na perspectiva divina, ninguém teve uma vida tão, podemos usar a expressão, inspirada como a do apóstolo Paulo. Porque ele tinha um senso de missão. Eu sei o que Jesus quer de mim e eu estou me esforçando ao máximo para cumprir a minha missão. Estou feliz da vida.
porque para mim morrer é lucro e viver é ainda prazeroso. Tanto faz, toda missão. Se me açoitam, se me afligem, se me criticam, se me prendem, se me amarram os pés, se me algemam, toda missão. Isso não me preocupa. O melhor está por vir. Será que essas marcas na vida de Pedro realmente me caracterizam, lhe caracteriza? Será que esse pensamento do apóstolo Paulo é também o seu pensamento? Meu desejo, muito profundamente, é que esse senso de missão, que se você não o descobriu, descubra-o. E descobrindo-o, seja fiel a Ele. Eu e você fomos chamados para ser testemunhas de Jesus, onde quer, Atos 1:8, nos encontremos. Como quer que nos encontremos, do jeito que estamos em nossas fragilidades, como Pedro, talvez severas fragilidades, mas Deus é tão poderoso e tão amoroso, que chama você para a missão e usa você para que você abençoe outras pessoas. Pode pegar a história de todos os chamados grandes missionários, todos frágeis, todos com problemas de saúde física ou emocional. Eu me lembro de uma mulher maravilhosa, Érica Tada, uma mulher paraplégica, que estampa na sua obra, tanto escrita quanto vivida, a alegria de Jesus. Eu me lembro de outra mulher chamada Helen Keller, cega, e nenhum dos seus textos tem alguma reclamação por ser cega, mas apenas de exaltação a Jesus. E tantas outras mulheres, bem como também tantos outros homens, com um sentido de missão. É nisso que a vida vale a pena. O resto, diria o autor de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Eu estou muito feliz, porque você não é alguém que corre atrás do vento, mas alguém que combate o bom combate. Não guardou a carreira ainda. Eu não guardei a minha, estou nela. Um dia eu vou guardar, mas sempre manterei a minha fé. Essa é a minha autobiografia, já está escrita. Já está escrita. Só tem essa linha, minha autobiografia, não é tão importante assim, mas está escrita. Israel, esse combateu com bom combate, guardou a carreira e manteve a fé. Eu espero que também seja a sua autobiografia, que você escreva isso, que alguém escreva sobre você isso, porque é assim que vale a pena viver. Eu digo então que a vida de Pedro valeu a pena. Por isso hoje estamos falando dele. Eu sempre gosto de mencionar, se Jesus dissesse, Pedro vem, e Pedro dissesse, não ouviríamos dele. Só ouvimos de Pedro porque ele disse sim. Eu ouso dizer que Jesus chamou outros também. Vem, 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 vem. Aqueles 12 disseram sim, e sabemos os seus nomes. Fizeram história. Quando nós ouvimos o chamado e respondemos sim, nós também fazemos história. E a história está numa vida com uma missão. Vamos ficar em pé, vamos orar, depois vamos cantar aqui juntamente com a nossa equipe de jovens. Pai nosso, aprendemos um pouquinho hoje, ensina-nos mais, te rogamos, com Pedro,
Esse homem que é como a gente é, cheio de qualidades, também pleno de defeitos. Esse homem tu chamaste, como nos chamas. E queremos ser como Pedro, que diz sim, sim, eu te amo. Conte conosco para seguir na missão. Oramos com gratidão em nome daquele que nos chama, Jesus, o Salvador da humanidade. E você diga...